Quem não conhece a história dos três porquinhos, né? Só que hoje eu vou contar a versão antiga dos contos de fadas, a versão original dos três porquinhos. É uma história escrita por Joseph Jacobs, de 1890, e é uma história que os três porquinhos são mandados para fora de casa para construírem suas vidas, e eles têm que construir uma casa resistente o suficiente para aguentar os sopros do lobo e tal, né? Eu sou pediatra, sou doutora Sônia Baldini, psicanalista, contoterapeuta e escritora de livros infantis. Então, era uma vez quando os porcos falavam em rima, e os macacos mascavam o tabaco, e as galinhas cheiravam o rapé para se tornarem mais resistentes, e os patos faziam quack, quack, quack. Havia uma porca com 3 porquinhos, e como ela não tinha o suficiente para mantê-los, mandou-os mundo afora para fazerem sua própria sorte. O primeiro porquinho que saiu conheceu na estrada um homem com um feixe de palha, e lhe disse: "Por favor, senhor, me dê esta palha para que eu construa uma casa para mim." O homem atendeu o pedido e o porquinho construiu uma casa com a palha. Logo veio um lobo que bateu à porta e disse: "Porquinho, porquinho, deixe-me entrar." Ao que o porco respondeu: "Não, não, pelo cabelo do meu queixinho, nha, nha." E o lobo retrucou: "Então eu vou bufar, eu vou soprar, eu vou derrubar a sua casa." Assim ele bufou, soprou, derrubou a casa e devorou o porquinho. O segundo porquinho encontrou um homem com um monte de tojo, que é uma planta de folhas espinhosas e flores amarelas que cresce em terrenos silicosos. E disse: "Por favor, homem, dê-me esse tojo para construir uma casa." O homem atendeu ao pedido e o porco construiu a sua casa. Então veio o lobo e disse: "Porquinho, porquinho, deixe-me entrar." "Não, não, pelo cabelo do meu queixinho, nhonhó. Então eu vou soprar, eu vou bufar e vou derrubar a sua casa." Assim ele bufou, soprou, soprou e bufou. E finalmente derrubou a casa e comeu o porquinho. O terceiro porquinho encontrou um homem com uma carga de tijolos e disse: "Por favor, homem, me dê esses tijolos para construir uma casa." O homem deu-lhe os tijolos e o porquinho construiu a sua casa com eles. Então veio o lobo, como fez com os outros irmãos, e disse: "Porquinho, porquinho, deixe-me entrar." "Não, não, pelo cabelo do meu queixinho, nhó, nhó. Então eu vou bufar, eu vou soprar e eu vou derrubar a sua casa." Bem, ele bufou, soprou, bufou, soprou, soprou e bufou, mas não conseguiu colocar a casa abaixo. Quando notou que não poderia, com todo o seu bufar e soprar, derrubar a casa, disse: "Porquinho, eu sei onde há um bom campo de nabos." "Onde?" perguntou o porquinho. No sítio do Sr. Smith. "E se você estiver pronto amanhã de manhã, eu te chamarei e iremos juntos para colhermos alguns para o jantar." "Muito bem", disse o porquinho, "eu estarei pronto. Que horas você pretende ir?" "Às 6 horas." Bem, o porquinho levantou-se às 5 e obteve os nabos antes que o lobo viesse, o que fez dentro do horário marcado. "Porquinho, você está pronto?" perguntou o lobo. "Pontualmente." O porquinho disse: "Pronto? Eu já fui e já voltei e tenho um bom bocado para o meu jantar." O lobo sentiu-se muito irritado com isso, mas de uma forma ou de outra pegaria aquele porquinho. Então disse: "Porquinho, eu sei onde há uma bela macieira." "Onde?" perguntou o porquinho. "Lá naquele belo jardim", respondeu o lobo. "E se você não me enganar, virei te chamar às 5 horas da manhã para colhermos algumas maçãs." Bem, o porquinho apressou-se na manhã seguinte, às 4 horas, e partiu para as maçãs na esperança de voltar antes que o lobo visse. Mas ele teve de ir mais longe e precisou subir na árvore, de modo que assim que começou a descer dela, viu o lobo chegando, e como você pode supor, o assustava muito.
Quando o lobo veio, disse: Porquinho, o que é isso? Você está aqui antes de mim. São boas essas maçãs? Sim, muito, disse o porquinho. Eu vou jogar ali uma. E ele jogou tão longe que, enquanto o lobo se foi para buscá-la, o porquinho pulou da árvore e correu para casa. No dia seguinte, o lobo voltou e disse para o porquinho: Porquinho, haverá uma feira em Shanklin nesta tarde. Você vai? Ah, sim, disse o porquinho. Eu irei. Que horas você estará pronto? Às 3, disse o lobo. Assim, o porquinho saiu mais cedo, como de costume, chegou na feira e comprou uma batedeira de manteiga que estava levando para casa quando viu o lobo se aproximar. Sem saber o que fazer, escondeu-se dentro da batedeira e deixou-a redonda como uma bola, rolando morro abaixo. Isso assustou tanto o lobo que ele foi embora. Quando chegou na casa do porquinho, contou-lhe sobre quão assustador tinha sido uma grande redonda coisa que desceu o morro atrás dele. Em seguida, o porquinho disse: "Ha! Eu te assustei, então? Eu tinha ido para a feira e comprei uma batedeira de manteiga, e quando vi você, entrei nela e rolei morro abaixo." O lobo ficou muito zangado. Declarou que iria comer o porquinho e que desceria pela chaminé para pegá-lo. Quando o porquinho viu o que ele estava prestes a fazer, pendurou um caldeirão cheio de água e acendeu um fogo intenso. Assim que o lobo começou a descer, tirou a tampa e ele caiu dentro do tal caldeirão. O porquinho colocou a tampa novamente em um instante, cozinhou e comeu o lobo no jantar. E viveu feliz para sempre. Essa é a história original dos 3 porquinhos. Espero que tenham gostado. Até a próxima!